Então vamos lá? Na última aula a gente falou justamente dessa ideia, né, de que uma notação geral de vetores e baseado no Oersted, né, na descoberta do Oersted, que num fio, né, então você tem aqui um fiozinho passando uma corrente elétrica aí, né, a gente sabe que a segunda regra da mão direita, o seu polegar vai indicar essa corrente elétrica se movimentando, vai gerar um campo magnético ao redor desse fio. Então, como é que você vai saber a característica desse campo magnético? Você aponta o seu dedão no sentido o seu polegar direito na direção da corrente e envolve o fio com a sua mão direita. Então, os campos magnéticos vão circular, como você está vendo aqui, né, a sua corrente elétrica. Claro que à medida que você vai aumentando a distância em relação ao fio, esse campo magnético vai ficando aqui mais fraco, menos intenso. Então você aponta o polegar direito na direção da corrente, você enrola os dedos ao redor do fio para indicar um círculo, e os dedos seus, os outros dedos, apontam a direção das linhas do campo magnético ao redor do fio. Então os campos magnéticos circulam de fato. Se você coloca isso no plano, de frente para você, que é essa terceira figura, você tem aqui que aqui na parte de cima do fio, parece que as correntes, os campos magnéticos estão, os campos magnéticos aqui B, estão saindo da página. Então eles estão apontando em direção ao seu olho. Olhando aqui, ó, eles estão furando o teu olho aqui, a seta, a ponta da flecha. Aí eles vêm, a hora que você enrola com o seu dedo, tenta fazer isso na sua casa, eles começam a entrar na página. Então você veria o rabinho da flecha aqui entrando na página, indicando o círculo, né? Isso no plano. Por isso aquela representação importante do final da nossa aula. Uma questão importante, quanto vale esse campo magnético gerado por esses condutores retilíneos, por esse fio, né? Por esse fio retilíneo. Quanto é que vale esse tipo de coisa? Então o campo magnético vai valer, sem grande dedução, ele vai depender da intensidade da corrente e vai depender da distância, como eu falei, do inverso da distância aqui do R, distância do ponto ao fio. Lembra que o campo magnético vai ser gerado ao redor desse fio aqui, né? E vai depender de uma constante. Assim como o campo elétrico dependia lá do meio, né? O campo magnético depende do meio onde você está fazendo. Esse μ aqui é o que a gente chama de permeabilidade magnética do meio, né? Então, isso é lá no nosso campo elétrico, você tinha um epsilon aqui, que era a permissividade elétrica do meio, né? Aqui é um μ, é a permeabilidade magnética do meio. No vácuo, não precisa decorar isso, ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. E a unidade de campo magnético no sistema internacional é esse T aqui maiúsculo, que é o Tesla. Ok? Então, isso é o campo magnético gerado por um fio. μ vezes I sobre 2πr. É importante saber isso, sim, né? O campo magnético, que também vai ser a intensidade do campo magnético que vai ser gerado aí por um fio condutor. Ok? Muito bem. Então, o que é esse μ? μ sobre a permeabilidade magnética, né? Quando a gente chama de μ0, como eu mostrei aqui no anterior, é a do vácuo, né? É a do vácuo, né? 4π vezes 10 a menos 7. Né? Mas a gente tem também que se o fio tiver em outro material magnético, né? Se o campo magnético vai estar em outro material, a gente sabe, por exemplo, dos materiais ferromagnéticos, a permeabilidade do material é muito maior que a do vácuo, né? Por exemplo, materiais não ferromagnéticos, essa permeabilidade é muito próxima da permeabilidade do vácuo, né? E, por exemplo, quando ela é um pouco menor, a gente tem os materiais que a gente chama de diamagnéticos, que são materiais com dipolos fracos, né? São contrários ao campo externo. Então você cria um campo externo, um campo magnético externo. Os dipolos, eles ficam alinhados contrários a esse campo externo. Tá? Isso acontece com a água, acontece com o cobre, acontece com o bismuto, né? Ele é um pouquinho menor que a permeabilidade do vácuo. Você tem materiais paramagnéticos, que também têm dipolos fraquinhos, mas que acabam se alinhando com o campo magnético externo. Lembra que para tornar magnético esses materiais, você precisa, né, do campo magnético externo. Ou você usa lá o seu fio, enrolando o fiozinho no material e passando a corrente, ou você
deixa a barra em contato forte com o ímã, ou você esfrega um ímã, esfrega mesmo um pedaço de ferro, sempre no mesmo sentido, né? Então, mas é isso, né? Materiais diamagnéticos, materiais paramagnéticos são as duas possibilidades. São de polos fracos também, que geram uma atração muito fraquinha, né? E que, assim, depois, diferentes materiais ferromagnéticos, depois de fazer esses processos, esses 3 processos que eu acabei de falar, o campo magnético interno não perdura, os dipolos não ficam bem organizadinhos como nos casos ferromagnéticos, tá bom? Muito bem. Então, a gente também pode definir uma permeabilidade relativa do material em relação ao vácuo. Então, é o μ do material sobre o μ0, só para você não se assustar. Essa palavra relativa é sempre em comparação ao vácuo. E, certamente, né, nós podemos definir ao que a gente chama da velocidade da luz. A velocidade da luz, curiosamente, só como curiosidade aqui, ó, eu preciso corrigir isso daqui, é velocidade da luz, tá? Não permeabilidade relativa, a velocidade da luz é 1 sobre as duas constantes. A permissividade absoluta, a permissividade elétrica absoluta do vácuo, vezes a permeabilidade absoluta magnética do meio, né, o μ0. Esse 1 sobre a raiz de ε0 μ0 dá exatamente a velocidade da luz, só como curiosidade para coçar a sua orelha, para quem sabe você vai pesquisar o porquê disso daí, certo? Nós temos outras configurações geométricas que vão gerar campos magnéticos. Por exemplo, a gente discutiu um fio, agora se eu enrolar o fio numa espira circular, ou seja, num círculo que tem um raio R aqui, né? E a gente pode calcular, né? Claro que se você usa a regra da mão direita aqui, você vai ver aqui o B aqui no centro, saindo aqui, né, vamos dizer, se um ímã apontar aqui para a face, vai apontar para a face norte, ó, claro, você lembra quando um ímã ele aponta para justamente alinhado com o campo magnético aqui, é o que você determina aqui o campo magnético saindo aqui, a face norte indo para cá, né? Então o campo magnético sai aqui e muito bem, e essa corrente aqui, ó, essa corrente nesse outro caso aqui, ó, no outro caso fazendo o oposto, tá? Então esse ímã está alinhado aqui com esse desenho, é importante destacar isso daí para você, tá? Mas nesse outro caso eu não estou colocando um ímã, mas estou colocando uma corrente no sentido anti-horário. Claro, se você usar a regra aí da mão direita, você vai ver, testa aí o campo magnético oposto, né, ao que a gente está fazendo no sentido horário, certo? Então aqui você teria uma bolinha com um pontinho saindo em direção para você, aqui você teria uma bolinha com um xizinho aqui bem no centro da espira. Muito bem. Então qual a intensidade no centro da espira? Né? Também é importante, μ vezes a corrente sobre 2 vezes o raio da espira. É importante falar disso daí, né? É importante lembrar esse valor. Se você pegar várias dessas espiras e combinando, colocando uma sobre a outra aqui, com uma corrente aqui que vai circular isso daqui, né? Ele está circulando isso daqui e de novo ela está fazendo isso daqui, ó. Ela vai circular aqui no sentido aqui anti-horário, né? Está entrando aqui, saindo aqui. Então, muito bem. Esse carinha aqui, vamos dizer que você tem N espiras aqui, vai determinar uma espessurazinha, vários fios enroladinhos um no outro, mas uma espessura bem pequenininha se comparada ao raio da tua bobina ou da sua espira, das suas idênticas espiras circulares que estão compondo esse sistema. O campo magnético vai ser igual a da nossa espira, o nosso anterior, μ vezes I sobre 2R, mas como você tem N dessas espirinhas circulares, uma justapostas à outra, você tem que multiplicar por N pela quantidade daquelas espirazinhas que você tem aqui. Tá? Então é só a diferença do N. Agora, se você for combinando tantas dessas que a espessura deixa de ser um fator irrelevante para o sistema e são várias coisas circuladas
uma ao redor da outra e que torna aí, na verdade, que ela passa a ter um comprimento significativo, a gente chama isso de bobina ou solenoide. Então são vários fios, várias, vamos dizer, espirinhas juntos umas com as outras, tem uma certa distanciazinha entre elas, tem uma corrente circulando aqui, né? Segundo a regra da mão direita, a hora que você envolve aí com os seus dedos aí, né, o campo magnético está apontando aí para tem duas maneiras, ou você pega seus outros dedos aí e vai envolvendo com a corrente apontando o seu dedão com o polegar aqui a ponta, tá? Eu tinha explicado a regra da mão direita da seguinte maneira para você, né? Eu falei que você pegava com o polegar o sentido da corrente, né? E os seus outros dedos envolviam o fio para indicar o sentido do campo magnético. Isso é válido. Se você fizer isso daqui, aqui você também vai ver o campo magnético indo para a direita, certo? Mas você tem a outra opção de os outros dedos envolverem o sentido da corrente com a mão direita e o seu polegar apontar para o campo magnético. Isso também é válido, isso também pode ser feito aqui. Então, você envolve o sentido da corrente pela sua espira, né? E aqui o campo magnético dentro desse solenoide, dessa bobina, desculpa, eu falei espira, mas desse solenoide aí, né? Ele vai ser dado pelo número de espiras vezes a permeabilidade magnética do meio, onde se encontra o solenoide, vezes a corrente que passa aí sobre o tamanho do solenoide, né? Então, é isso aí. Então, atenção principalmente para esses casos fundamentais aqui, o fio, né? A espira também, fundamental, a espira circular e também a bobina, que tem a ver com a espira, e o solenoide, que são casos importantíssimos aí para você determinar o seu sistema, o seu campo magnético, tá bom? Forte abraço!